gente vai falar sobre a vida de Platão. Eu vou dar início na vida dele, na bibliografia de Platão e Sales. Platão nasceu em Atenas, 384 ano antes de Cristo. A data tradicional de Platão, do nascimento dele, não se sabe certo qual é a verdadeira. Só se sabe que 428, 427 foi a base que eles tiveram para lançar, baseado em uma interpretação dúbia de Diógenes Laércio, que afirma que a data exata não é conhecida baseada em data local do nascimento de Platão. Platão foi um filósofo grego da antiguidade. Nasceu em Atenas, seu nome era Aristóteles. Platão é sobre que significava costa larga, não era não era um nome, ele era costa larga. Seu pai se chamava Aristóteles, sua mãe Cristiana. Platão pertencia a uma família tradicional de Atenas. Estava ligado pelo lado materno. Seu pai era descendente do último dia de Atenas. Agora passo. Boa noite. Eu vou falar sobre a juventude de Platão. A juventude de Platão transcorreu em meio a agitações políticas e desordem devido à guerra pelo Penoso. A estabilidade política reinante na cidade de Atenas, que foi tomada pela oligarquia dos 400, e assim submeteu-se ao governo dos 30 tiranos. Apolênio informa que Espeusido admirava a velocidade do raciocínio de Platão e sua modéstia, nos quais aqueles primeiros frutos da juventude trouxeram o trabalho árduo e o amor pelos estudos. O próprio Platão caracterizou como presente da natureza a facilidade para aprender, a memória, a sagacidade, a velocidade de atenção, o seu espírito jovem e a magnanimidade da alma. Ele é descrito por uma paz brilhante que se descobriu em seus estudos. Seu pai providenciou tudo o que fosse necessário para dar a seu filho uma boa educação. Acredita-se que Platão tenha sido instruído em gramática, música, ginástica e filosofia pelos mestres do seu filho. Boa noite. Boa noite. Fala quem foi Platão. Platão foi um filósofo, matemático, teórico da clássica Grécia Antiga. Autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia de Atenas, a primeira instituição de educação em Atenas. Filósofo grego, Platão, professor de escola. Escreveu sobre diversas variedades de assuntos, tais como política, estética, cosmologia e psicologia. E até hoje fazemos referência ao que ele envolve o idealismo de Platão. Ele buscava a verdade pelo conhecimento e formou grande base da parte da filosofia ocidental. Platão desenvolveu os conceitos mais diversos transmitidos da metafísica para a política. Essa escola de teoria do conhecimento, abrangendo os principais esferas dos interesses humanos. Sua obra é estudada hoje em profundidade, apresentando uma qualidade inalvejável, quando se tem em vista que ela foi produzida antes da vida de Cristo. Seu pensamento e influência ainda em nossas teorias políticas, psicologias como do organismo e filosóficas, sociológica e outros segmentos dos conhecimentos humanos. Boa noite, eu vou falar sobre a Boa noite.
Em Platão, a filosofia ganha contornos e objetivos morais, apresentando assim soluções para os dilemas existenciais, ou seja, para atingir a meta principal do pensamento, é preciso obter o aprendizado científico. O âmbito da filosofia para Platão se amplia e estende a tudo que existe. Segundo ele, o homem vivencia duas espécies de realidade. A inteligível, que se refere à vida concreta, duradoura, não submetida a mudanças, e a sensível, que está ligada ao universo das percepções de tudo que toca os sentidos, um real que sofre mutações e representa decisões. Esse conceito é subscrito como teoria das ideias, teorias ou formas. Platão tenta mostrar, através do mito da caverna, que os sentidos são enganosos, que não devemos confiar nos nossos sentidos. Diz ele que o verdadeiro mundo é um mundo inteligível. Tudo o que pensamos é perfeito, mas objetos não. Os objetos são apenas cópias perfeitas do que pensamos. Platão valorizava, de certa forma, os artistas, pois o que eles faziam era uma cópia da cópia, assim como uma fotocópia. Então, o documento nunca é tão valorizado quanto o documento real. A virtude não tem padrão, conforme cada um a honre ou a despreze, dela terá mais ou menos. Tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. O sábio que tudo sabe é aquele que sabe que nada sabe. Não deixes crescer a intriga no caminho da amizade. O belo é o esplendor da verdade. A sabedoria consiste em ordenar bem a nossa própria alma. Devemos prosperar por merecimento, não por proteção. O castigo dos bons que não fazem política é ser governado pelos maus. São filósofos verdadeiros aqueles que gostam de contemplar a verdade. Vencer a si próprio é a maior das vitórias. Não deverão gerar filhos quem não quer dar-se ao trabalho de criá-los e educá-los. Não há nada mais vergonhoso do que alguém ser honrado pela fama dos antepassados e não pelo merecimento próprio. O amor é filho da pobreza e da riqueza. Da pobreza porque constantemente perde, e da riqueza porque constantemente se dá. Devemos primeiro torná-los, se possível, mais honestos nas palavras. Se não o conseguirmos, não nos ocupemos mais deles, não busquemos mais do que a verdade. Tratemos de nos instruir, mas não nos aborreçamos. Ninguém entra em um mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece, já não se é o mesmo, assim como as águas que já serão outras. Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que um injustiçado. Pessoas normais falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Aprender é mudar posturas. O objetivo da educação é a virtude e o desejo de converter-se num bom cidadão. Não há ninguém, mesmo sem cultura, que não se torne poeta quando o amor toma conta dele. Devemos aprender a vida toda, sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice. De todos os animais selvagens, o homem é o mais fácil de domar. A educação deve propiciar ao corpo e à alma toda a perfeição e a beleza que tem. O começo é a metade do todo. A coisa mais indispensável ao homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. Às vezes as correntes que nos impedem são mais mentais do que físicas. Pense, pois muitas vezes amargam sem nada e nos repetir. Quem ama extremamente deixa de viver em si e vive no que ama. Refletindo nisso, supõe-se que esse homem volte à caverna e retorne ao seu antigo lugar. Dessa vez, não seria pelas trevas que ele teria os olhos ofuscados ou diretamente o sol. Acredito que mais forte que a sabedoria é a imaginação, que mais potente que a história é o mito, que a esperança sempre triunfa sobre a experiência, que uma única cura para a dor é o sorriso, que mais poderosos realidades são os sonhos.
É mau aquele amante popular, que ama o corpo mais que a alma, pois não é ele constante, por amar um objeto que também não é constante. Imagine prisioneiros que passam sua vida inteira amarrados em uma caverna, amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para uma parede em sua frente. Logo atrás deles tem uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho por onde uma variedade de objetos passa durante o dia, projetando sombras na parede. Esse é o único mundo que os prisioneiros conhecem. As sombras e os ecos de objetos que eles nunca viram. Um dia, um desses prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz do sol, o prisioneiro vivencia o mundo pela primeira vez. Com sua nova percepção do mundo, ele quer voltar à caverna, compartilhar suas descobertas com seus antigos amigos. Mas os outros prisioneiros não conseguem reconhecê-lo, pois ele se parece em todas as coisas, apenas sombras e ecos. Os prisioneiros não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles isso nunca existiria, mas evidentemente isso não torna o mundo fora da caverna menos real. E a morte do Platão foi assim. A morte dele aconteceu 348 anos de Cristo, em Atenas, na Grécia. Um dia, Platão foi convidado por um discípulo para uma festa de casamento. E no momento dessa festa, Platão, cansado, deitou-se em um sofá, numa sala utilizada longe daquela festa. E lá ele adormeceu e nunca mais acordou. Dizem que provavelmente